Boa noite, irmãos. Uma alegria para mim estar aqui. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a equipe do Ministério Fiel e também os irmãos em Cristo aqui de São Luís pela receptividade, pelo amor com que sempre tratam os servos e ministros da palavra. E eu me sinto privilegiado de poder estar com vocês neste lugar. Eu quero explicar a vocês qual é a proposta dessa primeira palestra, dessa primeira palavra nesta noite. E já vou dizer de cara que vai ser mais aula do que sermão. Se você gosta mais de sermão, espera amanhã ou daqui a pouco. Acho que o pastor Leandro vai poder expor com mais clareza algumas coisas. Mas eu achei que era importante, num ano em que nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante, começar esse encontro com uma espécie de aula. Então, eu quero aqui caminhar com vocês em alguns tópicos que são simples, mas ao mesmo tempo importantes para nós entendermos a Reforma Protestante de uma maneira bem introdutória, é verdade, mas usando os famosos slogans ou lemas, né? Os 5 solas, como já foi mencionado aqui, e eu vou trabalhar com eles. Mas antes vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez e depois eu inicio essa palestra. Pai Santo, nós estamos aqui com o privilégio de relembrar a fidelidade de servos teus no passado, quando descobriram verdades na tua santa palavra. E nós pedimos que o resultado disso não seja celebração desses servos, mas amor maior pelo Senhor. Pedimos que o teu povo se encante cada vez mais com a verdade presente na tua escritura, no teu escrito sagrado, e sejam anunciadores dessa palavra por todo o canto dessa terra. Pedimos a tua bênção sobre esta palestra e pedimos que tu nos conduzas a refletir histórica e teologicamente sobre coisas que dizem respeito à tua igreja. Oramos em nome de Cristo, amém. Eu já quero começar a dizer uma coisa que alguns de vocês talvez não saibam. Você já deve ter ouvido algumas vezes a ideia de que a reforma teve 5 lemas, né? Slogans famosos, os chamados solas. Então, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. São termos latinos que eu vou explicar daqui a pouco nessa palestra. Mas eu quero começar dizendo que esses slogans são uma coisa recente. Eles não eram lemas da época da reforma. Na verdade, eles são uma espécie de estruturação pedagógica que surgiu pouco mais de 50 anos atrás. Mas a gente fala como se fosse uma coisa assim tão conhecida e tão comum que parece que os nossos parceiros de 100 anos atrás falavam, então, 5 solas. E você dizia, é verdade, os 5 solas. Não é bem assim. Na verdade, tudo aquilo que eu vou falar nessa noite, dentro desses slogans, eram conhecidos, eram propagados naquela época, mas eles viraram uma espécie de resumo de algumas ênfases típicas da Reforma Protestante. Então, assim, surgiram diferentes estruturações. Por exemplo, na época da Reforma já tinha Philippe Melanchthon, que era o grande sucessor de Martinho Lutero, que usou expressões como sola fide, sola gratia. Então, 2 delas pelo menos aparecem lá, mas a gente não tem as 5 até muito recentemente, não é? No entanto, eu não quero desprezar ao trazer essa informação. Eu quero dizer a você que, embora você não encontre esses temas como nós os conhecemos lá atrás, eles viram um bom resumo de ênfases-chave do movimento protestante em oposição ao ensino da Igreja Católica Romana. Então, o que eu quero fazer nessa noite é uma proposta de um princípio organizador dos 5 solas, porque se pastor Leandro e eu vamos expor esses 5 slogans nos próximos 2 dias, né? Hoje e amanhã. Então eu gostaria nessa primeira palestra de fazer algo que fosse introdutório, mas eu queria amarrar num tema só. A minha proposta é de que o conceito de autoridade da igreja estava em jogo no início da reforma, e num certo sentido ele resume algumas das coisas que nos são ensinadas nesses 5 slogans, tá? Nesses 5 lemas famosos. Então, o princípio organizador, e esse é o título que eu dei para essa palestra, é reconceituando a autoridade da igreja.
Eu quero que a gente entenda pelas lentes desses 5 lemas, como é que a igreja foi vista de uma forma um pouco diferente, mas na verdade voltando a princípios que tinham sido esquecidos. Então, a autoridade da igreja existe, ela é real, mas ela é uma autoridade que não é intrínseca à igreja. Tem vezes que ela perde, porque ela é derivada de quem tem autoridade em si mesmo. Então a gente vai falar por exemplo, de autoridade que é do Senhor, é derivada da palavra do Senhor, ou da salvação que nós temos em Cristo. Todas essas expressões de autoridade têm a ver com os 5 solas. Então, quando a reforma eclodiu, quando ela surgiu, no século XVI, a gente pode dizer que houve um rompimento com algumas autoridades conflitantes. Por exemplo, uma das coisas que os reformadores fizeram foi romper com o peso que a tradição oral tinha em relação às escrituras. Autoridades conflitantes. Mas houve também resgate de uma autoridade dita infalível, a Escritura Sagrada. Houve também continuidade de autoridades secundárias, por exemplo, os pais da igreja, que foram chamados como uma espécie de resgate. Então, eu quero trabalhar nos próximos minutos essa ideia dos 5 solas à luz do conceito de autoridade da igreja. Então, eu tenho o seguinte esboço da palestra: 3 pontos maiores, e eu vou colocar vários subpontos. Então, se você acompanhar aí no slide, vai ficar mais fácil para você saber onde é que eu estou no decorrer dessa aula, tá? Então, os 3 pontos da palestra dessa noite. Primeiro, Lutero e Calvino sobre a autoridade da igreja. Então, primeiro eu quero mostrar como os 2 reformadores mais renomados trabalharam na mesma época, inclusive no mesmo ano, publicando sobre um tema de autoridade que a tradição da igreja tinha em relação ao ensino bíblico. Então, Lutero publicou um livro chamado Sobre os Concílios e a Igreja, e Calvino escreveu uma famosa resposta ao cardeal Sadoleto. E ambos livros trabalham com a ideia da autoridade da igreja em relação ao ensino bíblico. Então eu vou trabalhar nessa primeira parte um pouco do que esses 2 reformadores disseram sobre a autoridade da igreja, tá? Segunda parte da nossa palestra é uma olhada rápida num exemplo bíblico semelhante à reforma protestante. E eu quero pegar a reforma do rei Josias, tá? Na verdade, nós não vamos estudar esse texto delongadamente, eu não tenho condições de expor aqui os 2 capítulos, mas eu quero mostrar como, em aspectos muito curiosos, as propostas de reforma de Josias eram bem semelhantes àquilo que os reformadores estavam propondo, mostrando que o que eles estavam propondo não era uma inovação, na verdade era um resgate de uma coisa que já tinha sido feita há milênios atrás, porque entre Josias e reforma protestante é chão, hein? Não é? Mas aqui há um certo resgate de princípios bíblicos. Então eu quero olhar a história da reforma sob o rei Josias, levantando aspectos que eu poderia chamar de paradigmáticos. Estabelecem um paradigma, para qualquer reconceituação da autoridade da igreja. E por último, aí nós vamos entrar nos 5 solas. Eu quero mostrar o impacto dessa mudança do entendimento da igreja, do entendimento de autoridade da igreja sobre os lemas da reforma. E aí a gente vai concluir. Então essas são as 3 partes da palestra. Então à medida que eu vou falando, vai acompanhando o slide para você perceber em que ponto nós estamos, porque cada uma dessas 3 partes tem subpontos. Então é para facilitar o seu acompanhamento. Não é difícil em termos de conceito, mas é para você saber onde é que nós estamos nessa ordem de assuntos, tá bom? Então vamos começar com o que Martinho Lutero e João Calvino disseram sobre a autoridade da igreja. E eu quero começar falando de qual era o contexto romano, isto é, o contexto da igreja católica apostólica romana, no final da Idade Média, que proporcionou uma reação da reforma protestante, e especificamente o contexto dos 2 livros, o de Lutero e o de Calvino. Então olha que curioso, quando Lutero estava já maduro e vamos dizer assim, no vigor da sua vida já mais amadurecida, estava nos últimos anos da sua vida, é verdade, mas ainda com vigor e de certa forma já experiente, surgiu um interesse do Papa da época de convocar um concílio na Itália, que é um lugar de muita influência romana, desde aquela época, obviamente já era, para condenar os ensinos luteranos. Mas naquela época, os príncipes germânicos, eles já tinham um pé atrás com essa coisa do que o Papa queria fazer, porque eles sabiam que ia ser um concílio de um lado só. Então eles, receosos com isso,
e irrequietos, eles acabaram se beneficiando do que Lutero fez. Lutero, ele aproveitou o crescente interesse por um concílio, e ele resolveu examinar como os concílios do passado funcionaram, que autoridade foi atribuída a eles, e se eles eram um instrumento viável para uma nova reforma da igreja. Lembra que o conceito de reforma, ele extrapola a chamada reforma protestante. Então ele estava avaliando se a ideia de convocar um concílio, uma reunião ecumênica no sentido de grande, abrangente, se ela seria interessante para mudanças na igreja. Calvino, o contexto do escrito dele é semelhante, embora mais específico. Quem conhece um pouco da história de Calvino sabe que Calvino era um jovem promissor que teve uma primeira passagem pela cidade de Genebra, e aí ele foi, vamos dizer assim, expulso pelos líderes da cidade. Quando ele foi expulso, em 1538, um cardeal muito oportunista, chamado Jacopo Sadoleto, escreveu uma carta aos governantes de Genebra, tentando fazer com que a cidade de Genebra voltasse à fé católica. E aí, Calvino, que tinha sido chutado, pediram a ele, Genebra pediu a ele, imagina, depois de ter chutado ele, pediu a ele que escrevesse uma resposta a Sadoleto. Depois de muita insistência, Calvino então resolve escrever essa carta, e ele produz então um documento que, junto com Lutero, mostra qual era o conceito de autoridade que a igreja tinha. Bem, falando em autoridade, meu segundo subponto, autoridade de concílios aqui. O que Lutero e Calvino falam então sobre os concílios, sobre os líderes da igreja? Lutero demonstra vários exemplos em que os concílios e os doutores se contradisseram. Essa é uma das coisas que ele faz no livro dele. Ele pega assim vários momentos da história em que ele percebe que há contradições de conceitos, de tal forma que ninguém podia dizer há um consenso doutrinário. Ele mostra que havia contradições entre decisões de um concílio aqui, de um concílio acolá, além do que havia alguns decretos conciliares que não eram mais seguidos. Então ele mostra como os concílios têm uma autoridade não tão grande assim, muito inferior à autoridade maior da parte de Deus. Bem, Calvino faz algo parecido, só que ele não está falando de concílio de maneira geral, ele está falando da carta desse cardeal Sadoleto, que estava tentando trazer Genebra de volta para a fé católica. Então, uma das coisas que Sadoleto escreve na carta, esse bispo católico, esse cardeal, ele fala assim: olha, cuidado com aqueles que têm ensinado inovações. Aí Calvino fala assim: olha, é inovação para quem não conhece, porque na verdade eu estou resgatando uma coisa conhecida no passado. O que Calvino estava defendendo é que quando a gente volta para alguma coisa que não é genuinamente nova, mas que tem fundamento nas escrituras e no ensino de pais anteriores, nós não podemos chamá-la de nova. Ele vai dizer, pelo contrário, a igreja tem se deturpado ao ensinar no decorrer da Idade Média coisas que não estavam no passado. Ele cita exemplos: transubstanciação, que é o conceito de que na hora da missa aquele pão se transforma no corpo verdadeiro de Jesus. É por isso que tem muito católico que tem medo de morder a hóstia para não sangrar. Essa cultura católica presente no Brasil é resultado desse tipo de doutrina que tem séculos, mas que Calvino vai dizer assim: isso é inovação, isso não estava no começo da igreja cristã. Outro exemplo que ele cita é a confissão lá para o padre, né, e a absolvição privada. Ele disse isso não era prática comum no passado. A ideia do purgatório, a intercessão dos santos, pontos que ele levanta para mostrar que a autoridade de concílios é uma autoridade repleta de falhas. E esse vem a ser um conceito bem protestante. Protestantes não tem problema com líderes, mas ele sabe que líderes são falhos. Ele não tem problema com concílios, dizendo, isso aí é coisa de homens. Mas ele entende que concílios são falhos. Então o que ambos alegam nas suas obras é que deveria haver um cuidado para com a autoridade e o peso que esses concílios tinham. Outro assunto que eles também tratam é a autoridade de oficiais. A autoridade de oficiais. De acordo com Lutero, a decisão de um concílio não é válida porque ela foi feita por certas pessoas. Isso era uma ideia muito comum no catolicismo daquela época. A sucessão apostólica. A ideia de que um bispo tem autoridade porque ele recebeu lá atrás Pedro recebeu de Jesus, e essa autoridade é passada de mão em mão. Então depende da pessoa. E Lutero vai dizer não,
A decisão de concílio não é válida porque foi feita por certas pessoas, ela só é válida se ela estiver em harmonia com a palavra. Nesse sentido, a autoridade de um concílio não difere de um pastor ou de um professor que seja apto. É curioso isso, porque Lutero passa a levantar algo que era muito temeroso para a Igreja Católica Romana na época. Dizer assim que tanto um concílio quanto um pastor fiel à palavra tem o mesmo peso. Dizer, como assim? Um concílio é um concílio. Lutero vai dizer, não, ambos são servos da palavra. Se a palavra é proferida com fidelidade, está aí a autoridade. Calvino apela para o seu ofício de pastor. Isso é uma coisa curiosa. No seu escrito, ele ainda era muito jovem, cerca de 30 anos. Ele apela para o seu ofício de pastor e doutor para legitimar sua atividade de reforma. Ele quer dizer assim, gente, eu não estou fazendo isso só porque eu sou um crente em Jesus Cristo. E eu não estou fazendo isso porque eu tenho algum tipo de direito de investigação particular das Escrituras, embora essa tenha sido uma ênfase da reforma. Mas ele quer dizer, não, eu tenho um ofício a cumprir. Eu sou mestre da palavra. E como mestre da palavra, como pastor, eu preciso ser um fiel transmissor da mensagem apostólica. Essa é uma coisa muito curiosa, em que os reformadores mudaram o conceito de apostolicidade. Você vê, na época da reforma, antes dos reformadores ensinarem essas coisas, chamar a igreja de apostólica significa que ela tinha recebido o bastão diretamente dos apóstolos. Então, eles falavam de autoridade baseada em sucessão de liderança. Era como se um líder dissesse assim, então agora eu vou passar o bastão de autoridade para você. Aí um pegava, aí no outro século transmitia para outro, e aí ia recebendo até que alguém dissesse assim, não, eu tenho uma ligação direta com os apóstolos lá atrás. O que Calvino vai dizer é que a sucessão que Deus faz que nós tenhamos com o ensino apostólico é uma sucessão de fé, não de pessoas. É por isso que pessoas de famílias diferentes, de raças diferentes, de povos diferentes, são inseridos no povo de Deus e continuam a sucessão apostólica. Por quê? Porque eles ensinavam a doutrina dos apóstolos. Essa é a ideia. Então, os reformadores vão trazer um novo conceito de apostolicidade que tinha se perdido naqueles dias. É a palavra transmitida que dá validade ao ofício, Calvino diria, e não o ofício que dá autoridade à palavra. Outro subponto é a autoridade subordinada às Escrituras. Eu já falei sobre isso, mas eu quero explorar um pouquinho mais. Lutero entendia que a natureza e a função de um concílio não é de estabelecer novos artigos de fé, além dos encontrados nas Escrituras. Isto é, o que concílios têm que fazer? Eles têm que pegar aquilo que está já explicitado nas Escrituras e defender, explicar, mas não criar coisas novas. Ele se via muito preocupado com as ideias novas que surgiam, não é? Assim como os bispos só poderiam julgar alguma coisa como herética se eles conseguissem derivar o veredito de heresia da própria Escritura. Então ele começa a defender a importância, ele mesmo era alguém que era considerado um herético, né? E ele vai dizer, olha, se você conseguir derivar a minha heresia das Escrituras, então você pode chamar de heresia. É isso que ele está querendo dizer. Ele estava alegando que a autoridade de qualquer concílio, de qualquer organização, de qualquer liderança de igreja, sempre é subordinada às Escrituras. Mesma coisa fez Calvino. Ele entendia que era importante nós aprendermos com os pais da igreja, lá do começo dos primeiros séculos, né? Depois do Novo Testamento, e também dos concílios, só que ele não os venerava. No entanto, ele dizia, eles são indispensáveis auxílios para o entendimento da palavra. Olha que interessante, Calvino está fazendo uma coisa que poucos de nós conseguem fazer. Poucos de nós. A maioria ou polariza para um lado ou polariza para o outro. Ou a gente tem uma veneração exagerada por um autor que a gente gosta, ou por um pregador que a gente ouve, ou a gente diz, não, meu negócio é só as Escrituras. Mas Calvino vai dizer, não, eu não posso venerá-los como se eles fossem, né, fundamentais, no sentido de os intérpretes ilustres das Escrituras, mas eu também não posso esquecer de que eu preciso do auxílio deles. Então ele não foi nem para um lado, nem para o outro. Ele entendeu a importância da tradição, conquanto ela fosse bem compreendida. E último subponto nessa primeira parte é que, como resultado disso tudo,
Lutero e Calvino estão trazendo um novo conceito da igreja, mas não é novo no sentido de jamais falado, é parecido com aquele novo de Jesus, né? Novo mandamento vos trago, que vos ameis uns aos outros. Eu fico imaginando os ouvintes, diz assim: Jesus, conta outra, tipo assim, essa aí já está no Antigo Testamento. Mas ele estava trazendo novo porque ele estava apresentando de forma nova, não era nova de descontinuidade com o que já havia sido revelado, era novo no sentido de ser renovado, de ser entendido de forma mais clara, e com mais fulgor e mais nitidez, mas não totalmente diferente. É isso que eles estavam fazendo. O novo conceito de igreja não é dizer assim: pessoal, vamos inventar a roda. Eles não estavam inventando a roda, eles estavam resgatando algumas coisas. Então, por exemplo, olha que interessante, Lutero era acusado de ter um conceito muito assim etéreo, muito idealista de igreja. Para quem gosta de filosofia, diziam que ele tinha uma eclesiologia platônica. Gosta aqui de filosofia, né? Uma eclesiologia platônica. Por quê? Porque ele falava muito da justificação pela fé, que é algo que você não consegue, não é palpável, não é? A fé é invisível. Falava muito da igreja invisível. E aí, para se defender dessa acusação, ele vai dizer assim: não, peraí, é verdade que eu falo da justificação pela fé, ela é importante na minha pregação. É verdade que eu falo da igreja invisível. O que é esse conceito? É a ideia da igreja que só Deus vê. Eu não vejo, mas Deus sabe quem realmente é dele. Essa é a ideia de igreja invisível. Mas o que Lutero vai dizer? Ele diz: não, peraí, nós temos sinais bem visíveis da igreja. Quer ver? Quando é que você enxerga a igreja? Quando você vê uma assembleia de santos. E por santos ele não quer dizer gente perfeita, ele quer dizer gente perdoada, né? Gente perdoada. Quando você vê pregação da palavra, que ele considerava a evidência mais clara da presença da igreja. Quando você vê batismos e ceias, né, sendo ministradas, a ministração dos sacramentos. Quando você vê exercício da disciplina. Quando você vê líderes sendo ordenados, né, oficiais. Quando você vê orações. Ele diz: tem várias maneiras da igreja se tornar visível. Então Lutero queria dizer: vocês me atacam de ter uma igreja idealista? Não, minha igreja é bem pé no chão. O pessoal ora, ouve a Bíblia, fala com Deus, não é? Exerce disciplina, toma ceia juntos, e proclamamos que todos somos pecadores que carecem do perdão de Deus. Essa é a visibilidade da igreja, e ela tem que ser visível. Calvino também tinha algo muito precioso em relação a conceitos muito fortes no catolicismo romano sobre igreja. Muitos deles falavam sobre igreja como sendo a mãe dos fiéis. Esse era um conceito muito forte de igreja na Idade Média. E Calvino não vai rejeitar isso totalmente, mas ele vai dizer: é mais do que isso. Ela não é só mãe no sentido de nutrir, mas ela é escola que conduz à verdade. Mas o conceito predileto de Calvino, e eu amo essa ideia dele, ele fala assim: sabe o que é a igreja? É a comunhão dos fiéis. Por que essa ideia é tão linda? Porque ela quebra com hierarquia. É gente no mesmo nível, não tem tablado, não tem diferença, é gente no mesmo nível, é gente que, como fiéis, são conduzidos à comunhão em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo. Então, esse é o novo conceito de igreja, de forma bem resumida, trazida pelos reformadores. Bem, essa primeira parte era só um resumo histórico dessas ênfases. Eu quero agora entrar num exemplo bíblico. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. A gente vai caminhar aqui nesse exemplo semelhante de reforma, só que agora nas Escrituras. E eu quero mostrar como muitas das coisas que aconteciam na época da reforma, no começo dela, era bem parecido com a história de Josias. E o que ele se propunha a fazer é muito parecido com o que Lutero e Calvino queriam propagar, tá? Então abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Nós vamos começar no capítulo 22. Eu não vou ler os 2 capítulos inteiros, fique tranquilo, tá? Eu tenho hora para terminar aqui. Não vou fazer uma exposição de 2 capítulos. Eu só quero destacar algumas coisas importantes para você saber, e vou ler alguns versos isolados aqui e acolá. Então, eu quero começar essa segunda parte com o contexto espiritualmente doente. Um contexto espiritualmente doente. Se você olhar na sua Bíblia, o capítulo anterior, nós não vamos ler, segundo Reis 21, tem o reinado de Manassés. Manassés foi o rei de Judá mais mau que houve, e foi o pai
de Josias? Bem, Manassés havia feito coisas horrendas, desde trazer impurezas para o templo, até oferecer próprio filho para sacrifício a um deus falso. Havia inserção de prostituição cultual, havia uma profanação do templo com culto, com objetos de culto de outros deuses, muita coisa. Ele acabou utilizando utensílios do templo para pagar e fazer outras coisas, pagar dívidas suas e assim por diante. Então, Manassés é o péssimo exemplo de contexto espiritualmente doente. Mas o que chama a minha atenção é a maneira como o livro dos reis conta a história dos reis. Sabe por quê? Quando Josias vem ao reinado, nunca é assim, e Josias fez segundo seu pai Manassés, ou não fez segundo seu pai. Por quê? Porque Manassés nunca é, ou o pai nunca é o padrão. O padrão sempre é, e fez segundo o seu pai Davi. Olha para o verso 2 de 2 Reis 22. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Você vai dizer, não, o pai não era Manassés? Era, mas ele quer dizer que o antecessor que conta é Davi. Davi é o padrão de rei íntegro, com todos os pecados dele que nós conhecemos, mas o padrão de alguém que se alia ao Senhor e depende do Senhor, que os outros reis deveriam demonstrar. O que isso nos ensina? Interessante isso, de que ao mesmo tempo que Josias não segue uma tradição de Manassés, ele segue uma tradição de Davi. A reforma fez isso. A reforma sabia não seguir uma tradição, mas seguir outra tradição, e não desprezar tradição como um todo. Estou dizendo isso porque se você é evangélico há algum tempo, é possível que tradição seja uma daquelas palavras que arrepie você. Fala assim, então, como diz a tradição, aí você até assim range, né, de medo. O que vem por aí? Mas os reformadores não eram assim. Veja, como é que eles olhavam para a igreja anterior a eles, a igreja da Idade Média, a igreja dos pais e assim por diante? Eles entendiam que o que era para ser desprezado era um tipo de tradição que valorizava a interpretação das escrituras, uma espécie de fonte distinta de revelação, melhor dizendo, fonte distinta de revelação, onde a Bíblia era silente, a tradição deveria opinar. Então, a tradição acabava tendo autoridade paralela. É assim, isso a Bíblia não falou, mas a igreja diz 3 pontinhos. Esse tipo de tradição é aquilo que os reformadores negaram. Mas eles não negaram a importância da interpretação das escrituras feita pela igreja ao longo dos séculos. Tanto é que eles tinham o maior prazer em conectar com homens do passado e dizer assim, olha, o que nós estamos ensinando não é novo, veja o que disse o fulano, o ciclano, o beltrano. Quer dizer, conectar com a boa tradição. Então, se você já ouviu, ou se você é do tipo que quando alguém cita um nome, tipo assim, como disse João Calvino, você fala assim, meu querido, eu quero ouvir da Bíblia, para de falar de João Calvino, ou de Martinho Lutero, quem quer que seja. Cuidado para não ser alguém avesso à boa tradição, ok? Nós não temos que nos apegar à tradição só pelo amor à tradição, claro que não, mas rejeitar tudo é ir para as escrituras como se a gente não precisasse de auxílio. Isso não é bom. Uma das coisas que a gente aprende com os reformadores é a importância de nós ficarmos nos ombros de gigantes que nos antecederam. Eu não vou para as escrituras sozinho, eu vou sendo ajudado por muitos outros homens do passado que conheceram esse livro, estudaram esse livro, e eu quero aprender com eles. Então, num certo sentido, Josias preserva a boa tradição. Mas vamos para um segundo subponto aqui. Olha como existe um resgate do livro da lei, que é a palavra de Deus, né? No capítulo 22, versos 8 a 10, acompanhe a minha leitura, por favor. 22, de 8 a 10, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: O sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu
diante do rei. A gente lê essa história, e embora você conheça, se você já é cristão há um tempo, já leu as escrituras, você já ouviu sobre essa história, a gente perde de vista o que estava acontecendo naquela época. As pessoas não tinham livraria evangélica para comprar sua Bíblia individual, não é? A cópia do livro da lei era provavelmente uma coisa raríssima. Talvez tivesse só uma ali no templo. E por causa dos dias de Manassés, de ter desprezado totalmente a leitura da lei, esse livro ficou escondido em algum pacote, sei lá, alguma biblioteca, algum monte de rolos, alguma coisa assim. E aí alguém acha e fala assim: uau, você já leu esse livro? Ele fala sobre a gente. E o livro da lei estava sendo lido, e isso levou as pessoas a redescobrir algo extraordinário. O que parece surpreendente para alguns de vocês não é tão surpreendente assim. Eu vou dizer, quando alguém que já está na igreja há algum tempo começa a ter as escrituras explicadas por um mestre fiel, essa pessoa diz assim: ó, estou conhecendo a Bíblia como eu nunca conheci, achei o livro da lei. É verdade, é uma descoberta. É como se ele estivesse entendendo esse livro pela primeira vez. Diz assim: por que não me disseram antes que era isso? Não é? Esse tipo de descoberta é fascinante, mas ele provoca muitas coisas. Eu quero dizer que o que Josias está fazendo ali, o que ocorre nos dias de Josias, é semelhante ao que ocorre nos dias dos reformadores. Havia um lema muito usado pelo movimento humanista em outras áreas do saber, como a filosofia, teologia, que era de volta às fontes. Em latim é ad fontes, de volta às fontes. O que eles queriam dizer? Era parar de estudar livros que falavam sobre. Vamos ler o material primário. Em vez de ler os que falam sobre, vamos ler o que está lá na fonte. Vamos voltar para o original. E no contexto teológico, isto significou voltar para as escrituras e estudá-la com mais afinco. Um impulso linguístico que iria entender o texto conforme o original hebraico ou o original grego, para entender mais profundamente o texto. Ao invés de usar comentaristas, o que na época era chamado de glossas, agora eles queriam conhecer o próprio texto e se encantar com ele. Então, num certo sentido, o resgate do livro que aconteceu nos dias de Josias é o que acontece na Reforma Protestante, é um resgate do livro. Um terceiro subponto é a submissão à palavra. Olha só o resultado disso. Se você pensa assim que eles fizeram festa quando leram o livro para o rei, não pense que fizeram festa. O impacto foi assim impressionante, foi de chacoalhar o chão. Olha só, verso 11 até o verso 13 de 2 Reis 22. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Essa expressão de profundo arrependimento. Rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Eu gosto demais do início desse verso 13: ide e consultai o Senhor. Ele era rei. Quem está falando isso é o rei Josias. Mas o que ele diz? Eu estou subordinado ao Senhor. A minha autoridade é subordinada à autoridade da palavra desse livro. Por favor, consultem a Deus por mim. Eu quero saber o que Deus vai fazer com o nosso povo diante de tantos pecados anteriores. Olha só que entendimento, dessa submissão à palavra. O rei podia mandar e desmandar. Inclusive, se você prestar atenção na sua leitura de Reis ou de Crônicas, você vai perceber que o povo sempre acompanha a tendência do rei. Se o rei fazia o que era reto perante o Senhor, o povo vai atrás. Se o rei fazia o que era mal perante o Senhor, o povo vai atrás. A gente não encontra assim pessoas contestando o rei, dizendo assim: ô rei, nós queremos fazer a tua vontade, Deus, nós queremos fazer a tua vontade contra esse rei. Raríssimos os casos em que isso acontece esporadicamente, mas na maioria das vezes você tem o povo seguindo o rei. Então o rei tinha poder total, total nas mãos, mas
esse rei, temente ao Senhor, diz: ide e consultai ao Senhor. Ele está submisso à palavra de Deus. Eu gosto demais, eu vejo a relação disso com o que aconteceu com Martinho Lutero na Dieta de Worms, 1521. A Dieta de Worms foi um encontro no qual muitos líderes foram reunidos para, dentre outras coisas, exortar Lutero a negar tudo que ele tinha ensinado até então. Estava no começo da reforma, mas Lutero já tinha chacoalhado muita gente, e ele é colocado diante de uma situação em que ele tem que dizer: eu me arrependo de tudo que eu escrevi. Tudo bem, Lutero, então agora a gente não expulsa você da igreja. Mas Lutero fala uma frase famosa que virou uma espécie de lema de tudo aquilo que ele ensinou. Ele falou: a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, pela palavra, a não ser que eu não vá contra a minha consciência, que ele fala que não é bom ir contra a consciência, eu vou permanecer onde eu estou. É aqui que eu fico. É aqui que eu fico. Essa frase, por mais que ela seja simples, ela vem num contexto de tremenda perseguição, que poderia significar ali a própria vida dele. Mas ele diz: a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras, eu fico aqui, eu permaneço onde eu estou. Isso é submissão à palavra. Submissão à palavra não é ser arrogante, é ser humilde servo dela. É isso que você precisa entender. Convicção não pode ser fruto de arrogância, tem que ser fruto de quem se submete à veracidade da palavra. Se é isso que ela diz, eu preciso me submeter a ela, então eu tenho que proferi-la com convicção. Não é arrogância, é humildade. Falando em humildade, o próximo subponto fala da reforma que pressupõe arrependimento. 2 Reis 22 versos 19 e 20 dizem assim: porquanto o teu coração, isso aqui é a palavra da profetisa em resposta à consulta que o rei fez. Ela diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levarão eles ao rei esta resposta. O que está acontecendo aqui? Deus falou assim: por causa da tua humilhação, eu não vou trazer juízo nos teus dias. Por causa da tua humilhação, eu não vou trazer juízo nos teus dias. A ideia de arrependimento é preciosa em toda a Escritura. Todas as vezes que um rei queria renovar a aliança com o Senhor, isso pressupunha quebrantamento, arrependimento. E eu quero que você compreenda o seguinte: reforma não acontece se não tiver arrependimento. Inclusive, uma das coisas que chamou a minha atenção lá atrás, quando eu comecei a estudar pela primeira vez as 95 teses, é que a primeira das 95 diz assim: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, em dizendo arrependei-vos, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. E assim começa as 95 teses. Toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Arrependimento pressupõe, ou melhor, reforma pressupõe arrependimento. Lutero estava vendo uma corrupção generalizada, e o que ele queria era reformar a igreja, mas isso exigia arrependimento. E isso acontece na nossa vida também. Não pode haver, como não podia haver nos dias de Josias, um mero medo das consequências. Isso acontece com um outro rei, Saul. Saul desobedece o Senhor. Samuel, o profeta, chega diante dele, o confronta, e aí Saul fala assim: ora para o seu Deus, para que isso que você falou não aconteça conosco. Saul está tão distante do Senhor, que ele fala para o seu Deus, Samuel. Samuel vem confrontá-lo, e ele tem medo das consequências. Muitas vezes as pessoas têm medo das consequências, elas não têm tristeza de alma porque feriram a santidade do Senhor. Isso é muito diferente nas Escrituras, tá? Alguns diriam assim, tem momentos que eles falam assim: arrependimento não é o que o Judas experimentou, é aquilo que Pedro experimentou, a tristeza, a frustração de ter desonrado o Senhor da sua vida. Último subponto dessa segunda parte, nós vamos para a última: autoridade subordinada às Escrituras para reformar. Capítulo 23, os versos 4 até o 23, eu não vou ler tudo, fala de vários aspectos em que as Escrituras nortearam vários atos de reforma. E você vai perceber agora que muita coisa que eu falei de Lutero e Calvino repete aqui.
tudo que eu falei na primeira parte, várias coisas que eu falei na primeira parte. Por exemplo, no versículo 4 a gente tem uma confirmação da autoridade dos oficiais, aqueles que são fiéis. Quem é fiel, esse continua tendo autoridade. Versículo 4, Josias encomenda então os oficiais. Olha só, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Quer dizer, ele deu essa ordem para quem era oficial. Lembra que Calvino e Lutero falaram da ideia da autoridade dos oficiais, mas sempre uma autoridade subordinada à palavra. Acontece aqui uma autoridade de oficiais fiéis. Mas não tinha só oficiais fiéis, tinha oficiais infiéis, para mostrar que o que traz autoridade a um oficial não é o fato de ele ser oficial, e sim fidelidade às escrituras. Porque no verso seguinte, lembra que ele comissionou o sumo sacerdote e alguns outros sacerdotes para uma tarefa, mas no verso seguinte, olha o que ele faz: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Quer dizer, tinham sacerdotes que tinham posição oficial, mas eles estavam ensinando idolatria, e Josias resolve o quê? Destituí-los. Então, a autoridade de um oficial está na veracidade daquilo que ele faz, é calcado na palavra, antes do que na sua posição. Mesma coisa no versículo 8, fala que aos sacerdotes que trouxe da cidade de Judá, que profanaram os altos, também foram destituídos. Então existe aqui um cuidado de limpar de maus líderes, uma reforma sempre limpa de maus líderes. Existe também uma quebra de tradições ruins, e preservação de boas tradições. Quer ver? Versículo 13: o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Quer dizer, tinha ali um monumento feito por Salomão, estamos falando de 300 anos antes, que permaneceu, ninguém mexeu. Por quê? Foi o rei Salomão que fez. Ele quebra, destrói, isso não faz bem a um povo idólatra. Então ele rompe com tradições antigas. Mesma coisa no versículo 15, olha lá: também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Jeroboão viveu 200 e poucos anos antes de Josias. O que ele fez? Destrói. Mas é um marco histórico, e as pessoas que vêm visitar aqui tiram foto, fazem turismo. Não, quebra. Ele rompe com as tradições que são maléficas. Mas não pense que ele só gosta de destruir tudo que é antigo, ele também preserva a boa tradição. Tem uma coisa muito curiosa que acontece no versículo 16 a 18, olha só: olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Você pode ler essa história, está em 1 Reis 13, 3 séculos antes de Josias. Alguém disse: vai ser destruído toda essa profanação aqui. E a história é muito triste, porque o homem de Deus que falou uma verdade acabou pecando contra o Senhor e foi castigado, mas o que ele disse era verdadeiro. Fizeram um monumento lá. Josias descobre isso. Ele não fala quebra, ele pergunta: o que é isso aqui? Esse foi o homem de Deus que há muito tempo atrás profetizou o que o Senhor está fazendo, rei. Deixa então, é para a gente lembrar que quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Ele preserva a boa tradição. Curioso isso. Ele quebra algumas coisas, as outras ele preserva. Ele não é contra tudo, ele não é radical para quebrar com todo tipo de tradição. E para fechar esse subponto,
existe uma centralidade da cruz. Versículos 21 a 23, ele celebra a Páscoa, e é porque a Páscoa era o centro da mensagem. Uma das coisas mais preciosas que a Reforma fez foi resgatar a centralidade do Evangelho de Cristo na cruz do Calvário. Josias faz isso. Grandes reformadores de Judá, como Ezequias e Josias, celebram grandes Páscoas, porque elas eram festividades que traziam sentido a um povo remido, a um povo perdoado. É assim com a centralidade da cruz. Eu quero terminar então com a última parte da minha palestra, que é o impacto dessa mudança nos lemas da Reforma. Então a gente viu como Martinho Lutero e João Calvino questionaram alguns conceitos de autoridade da igreja e trouxeram uma nova leitura, não nova de diferente, mas nova de mais clara, em conexão com coisas do passado, mas uma releitura do conceito de autoridade da igreja. E a gente vê que isso não é uma novidade. Lutero e Calvino não estão inventando uma coisa do zero. Josias já tinha feito isso milênios antes, em que ele quebrou com várias coisas do passado, mas preservou o que era bom, e a sua autoridade era uma autoridade subordinada à palavra. Então o que eu quero fazer nesses últimos minutos e o que isso tem a ver com os solas? Como é que isso impacta os 5 solas da Reforma? Tá? Como é que o conceito de autoridade da igreja impacta? Então eu quero ir um por um, vou resumir brevemente o que ele significa. Nós não vou falar muito sobre ele, porque nós vamos expor um por um nas próximas mensagens, mas eu quero brevemente mostrar a conexão disso com o conceito de autoridade da igreja. Então primeiro, sola scriptura. Esse é o fundamento da autoridade da igreja. Eu já falei bastante disso, mas eu quero reforçar. O que os reformadores estavam querendo enfatizar, que foi resumido nesse lema, é que a tradição da igreja, aquilo que a igreja trazia como ensino, como se fosse complementar as escrituras onde elas eram silentes, não deveria acontecer. Por quê? Porque o único intérprete oficial das escrituras é a própria escritura. Esse foi um dos lemas hermenêuticos da Reforma. A escritura interpreta a escritura. Você não entendeu uma parte? Vai ler o resto, que vai te ajudar a entender. Você não pede ajuda para os universitários, embora eles possam ajudar, né? Você vai pedir ajuda para a própria escritura. A escritura interpreta a escritura, ela torna a escritura mais clara. Aquilo que é mais obscuro num lugar é esclarecido em outro lugar. Esse foi um lema da hermenêutica, da interpretação da Reforma protestante. Ela é a sua melhor intérprete. E que aplicação isso tem para nós? Eu quero agora fazer aplicações de cada um desses solas. Veja só, a igreja só tem autoridade de determinar um caminho a seguir sobre o que acontece dentro dela ou ao seu redor, quando ela está calcada nas escrituras. Na igreja não tem lugar para achismo, né? Ou para quaisquer regras que não sejam extraídas explicitamente das escrituras ou deduzidas claramente das escrituras. Então, se alguma coisa não está claro nas escrituras, que não está explícito ou não pode ser deduzido com muita clareza, a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em lei. A gente chama isso de sabedoria. Deixa eu explicar. Tem certas questões que às vezes nós enfrentamos, que a gente gostaria de uma resposta à la lei, estilo regra, né? Decreto imperial. Eu vou fazer perguntas que vocês vão começar a pensar assim: é verdade, fulano já fez, eu já fiz. Quer ver? Crente pode fazer tatuagem, pastor? Mulher pode trabalhar fora ou deve ficar em casa cuidando dos filhos? Há coerência entre cristianismo e certas posições políticas? É recomendável cantar apenas textos bíblicos? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Cada uma delas não tem uma resposta do tipo assim: é claro, já leu 2 Coríntios? Não é assim. Tem muita coisa que nós temos dúvida, que você às vezes não consegue dizer explicitamente, está nas escrituras isso, ou você consegue derivar e é óbvio que a resposta é esta. Às vezes tem conceito que a gente diz assim: olha, pelo que eu conheço das escrituras, eu julgo que seja mais sábio esse caminho. Mas quando eu falo eu julgo que é mais sábio, eu não determino, porque a igreja não tem autoridade para determinar o que não está determinado como lei, como regra. Eu não posso dizer que alguma coisa é pecado quando a escritura não diz com todas as letras que é pecado. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, porque nós estamos num tempo em que parece que a gente é evangélico, que a gente é protestante, mas está cheio de igreja com regra que vai além das escrituras. Está cheio. Mas isso é usurpar a autoridade.
estar debaixo, subordinado à autoridade das Escrituras, crer no sola Escritura e dizer: eu só posso dizer que uma coisa é pecaminosa se as Escrituras me dizem que é pecaminosa, senão eu vou dizer a partir de sabedoria que eu tenho aprendido. Eu tenho deduzido isso das Escrituras, mas eu digo com muito temor. Há vários aspectos do ministério pastoral que pastores compartilham, mas eles não têm autoridade para dizer: você está errado. Eles dizem: olha, eu tenho inclinação para esse conceito. Esse tipo de humildade deveria ser entendida como sola Escritura. Eu só posso afirmar que alguma coisa é de fato santa ou pecaminosa, recomendável ou não, se as Escrituras me dizem com todas as letras, ou se eu deduzo claramente dela. Segundo dos solas, sola fide. Se sola Escritura é o fundamento da autoridade da igreja, é o que está, no alicerce, sola fide é o instrumento da autoridade da igreja. É um instrumento da autoridade da igreja. Por quê? Porque agora o que importa não é a justiça própria, não são as suas boas obras, mas as obras redentoras de Cristo apropriadas pela fé. É verdade que o catolicismo romano também falava da obra de Cristo. É claro, não pense que o católico fala assim: não, vocês protestantes creem que Jesus salva, a gente crê que tem as nossas obras. Não, nenhum católico defende isso. E não defendia também. Ele tentava, pelo menos parecia tentar, honrar a Cristo. Mas eu quero que você entenda que a diferença que os reformadores estavam propondo em relação ao ensino católico romano não é mera semântica. Veja por quê. Deixa eu fazer uma pergunta que pode ajudar você a compreender. Como é que você gostaria de ser avaliado por Deus e pelos homens? Pela quantidade de justiça divina que há em você, ou pela justiça divina atribuída a você? Como é que você gostaria que as pessoas te vissem? Pelo que você é em Cristo, ou por quão santo você é aqui dentro? Se você for honesto, você vai dizer: pelo que eu sou em Cristo, pastor. Porque se eles soubessem o que acontece aqui dentro, eu ia ficar com uma vergonha. Então, como é que você quer ser julgado? Pelos homens e por Deus? Pela justiça que há dentro de você, ou pela justiça que é atribuída a você, creditada a você? É isso que os reformadores queriam dizer quando eles falavam assim: gente, é só fé mesmo, é só fé para a gente se apropriar da justiça de Cristo. Agora veja por que isso é importante para a autoridade da igreja. Por que você, e agora você, eu vou dizer, na verdade vamos falar no plural, por que vocês se apresentam diante de Deus todo domingo lá, ousados que são, para louvar o santo, 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 se vocês viveram uma semana pífia de vida cristã? Como é que você tem coragem? Você já viu os homens de Deus, quando eles se apresentavam diante de Deus, o que acontecia? Eles não falavam assim: Senhor, tudo bem, que prazer. Não, ninguém falava assim. Todo mundo queria morrer, fugir, sumir, enfiar a cabeça no buraco. Ai de mim, estou perdido. Sempre era um clamor desse tipo: vou morrer. Sempre era assim. Porque quando eles se deparavam com a santidade de Deus, isto lhes incomodava. Mas diante desse incômodo, como é que eles ainda assim se apresentavam diante de Deus? Porque Deus os recebia, não baseado na justiça deles, mas na justiça do próprio Deus. Sabe por que você tem a coragem, a empáfia de todo domingo ir lá cantar louvores a Deus como se você fosse leal ao Senhor? É porque Deus não te considera segundo as suas próprias justiças, mas segundo as suas muitas misericórdias. Terceiro ponto, sola gratia. Se o primeiro se sola Escritura é o fundamento da autoridade da igreja, e sola fide é o instrumento da autoridade da igreja, eu diria que a sola gratia é a beleza ou a doçura da autoridade da igreja. Isso aqui é muito legal, porque a autoridade da igreja não é uma autoridade assim, sisuda, brava. Não, é uma autoridade graciosa. Isso é tão curioso, porque a maioria de nós, principalmente quem é pai, ou quem está numa posição de chefia, no trabalho, escola, onde quer que seja, você sabe que às vezes para impor autoridade você tem que falar grosso. A gente não está acostumado a pensar que autoridade e graça tem tudo a ver, mas na vida do povo de Deus tem. Essa autoridade é graciosa, ela é graciosa. Isso significa que, sola gratia significa que o peso não está nos méritos próprios. Por isso que Lutero foi contra as indulgências.
né? Nós somos salvos pela graça, e pela graça com uma justiça passiva, ele dizia. Significa que nós não fazemos nada, nós não temos participação. Por isso que, de acordo com Lutero e Calvino, você não participava em nada da sua salvação. Eles não acreditavam numa salvação sinergista, em cooperação entre Deus e os homens. Pelo contrário, era totalmente monergista. Deus é quem vem nos salvar. Agora, eu quero aplicar e tentar mostrar isso a vocês, o porquê que isso é importante. Presta atenção em como a autoridade precisa ser graciosa. Uma vez eu estava aconselhando um casal, no qual havia tido problemas de relacionamentos sérios. Eles poderiam talvez ter rompido esse relacionamento, mas eu disse aos dois: como é que vocês gostariam de ser julgados? Por justiça ou por misericórdia? Qual é o fundamento do relacionamento de vocês? O que norteia o relacionamento de vocês? É justiça? Se é justiça, então a gente vai jogar na cara. É assim que um casal que se relaciona em justiça faz. Justiça, ela é cega, ela é seca, ela lança todos os pecados contra você. Ou você prefere um casamento calcado em misericórdia? Isso muda os nossos relacionamentos, inclusive dentro da igreja. Não só entre um casal, mas dentro da igreja. A autoridade da igreja precisa ser uma autoridade que o fundamento do juízo precisa ser misericórdia, graça. E isso certamente vai tornar a autoridade da igreja algo doce, algo belo. Quarto, solos Christus. Esse é o mediador da autoridade, ou o poder por detrás da autoridade. O peso não está nas pessoas ou nos rituais, isto é, refere-se à confiança que católicos depositavam em Maria, nos santos, mas não só isso, que muitas vezes evangélicos depositam em líderes, em gurus. Não, eles não podem ter esse peso de verdade encarnada. A reforma rompeu com o sacerdotalismo, rompeu com essa ideia de confissão ao padre, confissão auricular, com a eficácia dos sacramentos em si mesmos. Quem é batizado está resolvido, ou coisa do tipo. Não, os reformadores não acreditavam nisso, porque só Cristo é mediador dessa autoridade que a igreja tem. E eu queria agora explicar algo que é muito prático, muito simples, mas que infelizmente nós não fazemos. É impressionante como essa é uma coisa difícil para a maioria dos crentes. A gente não deveria ser uma igreja de hierarquias. Nós não deveríamos pensar que um é maior do que o outro. Você vai dizer: não, eu sei, pastor, somos todos iguais. Mas você tem dificuldade, eu tenho também. A gente não fica todo bobo quando alguém importante vem do exterior para pregar. Você fala assim: eu vou lá tirar uma foto com ele. Só que isso mostra que nós às vezes esquecemos de que outros homens de Deus que pregam a palavra são santos como nós. A igreja não é a comunhão dos santos? É a comunhão dos santos. Agora, tem uma aplicação mais séria, mais difícil. Se é a comunhão dos santos, significa que você tem tanto direito de exortar aquela pessoa importante quanto ela a você, em Cristo Jesus. Mas sabe o que a gente fala? Quem sou eu, pastor? Quem sou eu? Porque a gente tem aquele conceito assim de que gente importante é só um outro importante pode fazer. Mas você lembra daquele texto que fala assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles? Não é para reunião de oração fracassada, tá? Esse verso. Esse verso fala sobre disciplina eclesiástica. Quando 2 ou 3 estão diante de alguém em pecado, em nome da verdade de Cristo, Cristo está ali. Ele promete que o poder dele está ali. Portanto, solos Christus na vida da igreja significa que só o poder de Cristo é mediador dessa autoridade que a igreja tem, e não autoridades. E o último soli deo gloria. Esse é o propósito da autoridade da igreja. Por que a igreja tem autoridade? É para a glória de Deus. Não é pelo que os homens fazem, mas é pelo que Deus realiza em nós. Se tudo vem dele, se tudo é por meio dele, certamente tudo tem que ser para ele. Romanos 11:36. E aí, o que nós temos que lembrar é que a igreja nunca pode ser lugar de fãs ou de celebridades, mas é o lugar em que pessoas comungam com redimidos pelo mesmo Salvador, para a glória do mesmo Senhor. Deixe-me concluir, e a minha conclusão é simples.
Nós estamos iniciando, nesta noite, uma celebração dos 500 anos da Reforma. Isso vai acontecer em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Nesse ano de 2017, os 500 anos da Reforma vão ser relembrados. Mas por que a gente faz isso? Não pode ser por um apego à história, como uma tradição inquestionável, ou porque a nossa igreja a gente acha que é a correta. Esse tipo de espírito iria contra o próprio espírito da Reforma. Por quê? A Reforma tinha em si o conceito de que igrejas deterioram. Então, por isso que você precisa reformar. É igual casa. Você não constrói a casa e ela fica intocável por 50 anos. Não é assim. Nesse mundo mal, igrejas se deterioram. Então o que você faz? Você reforma. E daí surge o famoso lema, e eu quero terminar com esse: Ecclesia semper reformanda est, que às vezes é traduzido por igreja reformada, que não está aí, mas igreja deve sempre estar reformando. Só que isso é um lema mal compreendido. Ele também é um lema recente, mas ele é um lema muitas vezes mal compreendido, e eu gostaria de terminar fazendo-nos refletir sobre a importância de um correto entendimento dele. O lema costuma ser visto como se fosse uma porta aberta para inovar. Gente, igreja reformada sempre reformando, entendeu? A gente tem que mudar aqui, tem que mudar, está muito antiquado. Não é uma licença para você reinventar a igreja. Tem gente que está querendo reinventar a igreja e adequá-la aos tempos modernos. Não é isso. Na verdade, esse lema significa que a gente deve restaurá-la ao seu propósito original. O seu propósito original constantemente é negligenciado num mundo distorcido pelo pecado. Nós precisamos sempre resgatar qual é o propósito de Deus para a igreja. Sabe aquele famoso verso que fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente? Então, esse é um verso que não está propondo uma eclesiologia nova a cada geração. Olha, você pegar esse verso para dizer assim: agora estamos numa nova geração, nós somos a geração da internet. Isso não significa reinventar a igreja. Pelo contrário, o que nós temos que fazer é, a cada geração, resgatar aquilo que as gerações têm tendência de perder. Quando fala não vos conformeis com este século, é porque a mente comumente é adaptada a um tempo pecaminoso. Por isso que ela precisa aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida da igreja? É isso que nós precisamos resgatar. É isso que significa a igreja reformada sempre reformando. Ela sempre volta. Por quê? Porque ela fica velha, ela deteriora, ela estraga, ela perde o propósito. Então ela precisa de reforma para voltar ao seu propósito original. Então, se eu pudesse fazer um jogo de palavras, seria mais ou menos o seguinte: não é a fé, isto é, aquilo em que nós cremos, que é reformada, mas é a fé, isto é, a nossa confiança nas verdades, que é reformada. Não é a fé objetiva que precisa de reforma, é a nossa fé subjetiva que precisa de reforma. Constantemente nós precisamos ser reformados, mudados, reestruturados, para que a gente se apegue de novo à perfeita, boa, agradável, santa vontade de Deus. E é isso que eu espero que essa conferência e outras reflexões nos ajudem. Vamos orar, pedir que Deus nos permita sempre reformar conforme os santos propósitos da sua palavra. Pai do céu, nós te bendizemos, porque tua palavra e a história da tua igreja nos ensinam coisas preciosas sobre a necessidade de nos reformarmos à luz da tua santa escritura. Pedimos que o teu povo reunido aqui nesta noite e amanhã reflitam seriamente sobre certos aspectos, por vezes negligenciados na tua igreja. Dá que aprendamos com homens do passado, não porque nós os veneramos, mas porque eles são auxílios importantes, diria até indispensáveis para o bom entendimento das Escrituras. Mas queremos ser subordinados a ela, e queremos reforma que sempre tenha ela como fundamento, como padrão, como diretriz. Então ensina o teu povo a ter a humildade de mudar o que precisa ser mudado, sempre diante da autoridade que vem do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém.